que é isso? Não é exatamente isso, mas é como se fosse isso, né? Isso é as linhas de lei, você botou? As linhas de lei. Então, tem alguns pontos onde cruza, que aí, meu irmão, é só curupira, mula sem cabeça, OVNI. Um exemplo é o Skinwalker Ranch, né? O Skinwalker Ranch construído tem tudo ali mesmo. Traçaram, ele tá em cima de um ponto? Ele tá dentro dessa lógica de uma linha de lei, mas além disso, eles têm minérios e calcários específicos que tendem a atrair também esses seres aí. Tá. Então tem lugar... Agora, por exemplo, uma casa mal assombrada, às vezes é porque houve ali um massacre e aquele derramamento de sangue abriu um portal e deu uma legalidade para espíritos habitarem ali. Eles foram autorizados a estarem ali, né? Locais onde houve muitas guerras, né? Com muito derramamento de sangue. Então, às vezes, abre esse tipo de comunicação, apesar de não ser originalmente um local de grande potencial espiritual. Agora, se você pega, acho que quase que a totalidade das igrejas, as igrejas mais antigas, todas elas foram construídas em pontos desse. Porque os caras que construíram sabiam calcular isso. Quem construía as igrejas e os palácios? Os maçons. Sensibilidade, então, era uma coisa mais de cálculo do que... Geométrica total, matemática ali. É claro que às vezes aparece um espírito ali e fala, constrói ali que ali é mais legal. No caso do Templo de Jerusalém, foi assim. Deus falou, eu quero que construa o templo ali. Não foi Salomão que fez um monte de conta e concluiu. Deus mandou que fosse ali. Era um local que era uma eira, né? Eira na Bíblia... existe suas também, obviamente, mas a eira era o seguinte: você pega o joio e o trigo, são muito parecidos, né? Como é que você separa um do outro? Pô, se você tiver que abrir cada um para ver se é joio ou trigo, vai dar um trabalho terrível, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam o joio e o trigo que foram colhidos juntos, levavam para o topo das montanhas. Por que no topo das montanhas? Porque venta mais, não tem barreira física. E qual é a lógica do vento? É separar o joio que é leve do trigo que é mais pesado, porque o joio é oco. E o trigo, ele é denso. Que o vento levou. E o vento levou, né? Aí o cara vinha com a pá e jogava pra cima. Aí o vento levava o quê? O joio que é leve, o trigo voltava. Cara, isso resume quase a história da Bíblia inteira, cara. Isso é legal pro caramba, porque Jesus falou: eis que estou com a minha pá na mão, prestes a limpar a minha eira. Você fala, caraca, como assim? Você vê que no cristianismo, os verdadeiros cristãos serão arrebatados, levados ao céu, e depois eles vão retornar com Cristo. É como se fosse o joio que sobe e desce. E o trigo, perdão, que sobe e desce. O joio vai ser levado pelo vento do grande e terrível dia do Senhor, né? Então tem uma simbologia muito interessante. Só que mais interessante que isso, só para explicar, eles jogavam o joio e o trigo no chão e eles vinham com os bois e o boi puxava uma tora de madeira e ia esmagando o joio e o trigo. Então primeiro vem o esmagamento, depois é tudo jogado pro alto e o vento faz a separação entre o que é e o que não é. Então, assim, a Bíblia é toda resumida em agricultura e pecuária, irmão. Se você entende agricultura e pecuária e encaixa com a história, vai fazer também, pesca, faz todo sentido. É legal porque é simples, né? Os caras complicam assim, atrapalha. Então, Vilela, é porque a gente imagina um monte de padre construindo igreja, né? Não é padre que está construindo, pode até ser, mas são os maçons. Eles contratavam. Tem uma corporação de ofício, né? Tipo um sindicato? Um sindicatozinho deles. E com os conhecimentos secretos, né? Eles fechavam o conhecimento para ter um controle, né? Até para valorizar a mão de obra, não vai ensinar aquilo para qualquer um. Então, esses caras construíam esses castelos e templos com todo esse conhecimento da geometria sagrada. E não é nem... vai além da geometria sagrada, isso aí já é arqueometria. A Catedral de Notre Dame, né? Cara, isso aí é fenomenal, cara. Ó, eu fui para Paris quando era moleque, aí vi a Catedral de Notre Dame sem ter estudado arquitetura. Quando eu estudei arquitetura e fui, quase que eu dei uma cambalhota, que você vê o nível de detalhe, né? Porque a grande questão da catedral, que é uma catedral gótica, né? É porque o cristianismo estava progredindo mais nessa época, eles precisavam fazer igrejas maiores. Só que o modelo arquitetônico das igrejas românicas tradicionais, era impossível você ter... Tinha um limite? Tinha um limite, você não podia ter uma igreja muito larga e um teto muito alto. Então, qual foi a solução que foi de um abade chamado Abade de Suger? Ele desenvolveu a ideia do arco ogival, que ele é uma ogiva.
E aí o pilar, esse arco, ele fica preso por uma pedra chamada pedra de toque, que deixa ele equilibrado. Dessa forma, a parede, ela podia ser oca. Você não precisava ter uma parede maciça. Por isso que dava para fazer esses vitrais gigantes na parede, essas rosáceas gigantes. Então foi uma solução arquitetônica maravilhosa para conseguir fazer igrejas maiores e conseguir fazer um rombo na parede e botar um vitral gigante. E a estrutura é muito interessante porque você tem a nave central e a nave lateral. A nave é o corredor, né? O corredor central e os corredores laterais. Em cima da igreja, eles colocaram janelinhas, que chama clerestórios, e essas janelinhas fazem a luz entrar em 45 graus e ilumina só o corredor central, a nave central. As naves laterais ficam escuras. Aí para fazer o quê? A separação da luz e das trevas, do caminho da luz, do caminho das trevas. Cara, tudo pensado. Isso é... Sem falar... Tinha um conhecimento absurdo. É fora do comum, é inacreditável. Faz umas abóbadas enormes. Nas entradas ali, em cima da entrada tem uma linha